Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de alguns dias aí sem gravar, a gente está de volta aqui com o nosso canal. Nosso canal, como a gente falou anteriormente, estava sendo invadido aí, só que a gente conseguiu aqui, eu e o pessoal do YouTube, a gente conseguiu tirar esse invasor aqui do nosso canal e recuperamos aqui o nosso canal. Estamos de volta aí com as novidades do Vascão, com as notícias, porque hoje tem jogo, meu amigo. Hoje é dia de Sul-Americana, depois da atuação patética contra o Corinthians no final de semana. O Vasco vira a sua chave aí para a Sul-Americana, para tentar aí voltar a vencer nenhuma competição internacional, já que deixou escapar 3 pontos importantíssimos naquele jogo contra o Melgar, onde estava vencendo por 3-1 e tomou o empate, né? Com certeza, o jogo contra o Corinthians, o torcedor vascaíno esperou que o Fábio Carille fosse demitido, mas hoje deve ser o ultimato para ele. Se o Vasco não ganhar o jogo, eu acredito que até mesmo com um empate, se jogar mal, o Fábio Carille será demitido do Vasco. Vamos falar aqui da multa rescisória dele, quanto que o Vasco terá que pagar caso de demissão do Fábio Carille. Vamos trazer aqui a provável escalação, onde você vai poder assistir esse jogo. Jogador de saída do Vasco, muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. A gente está de volta, como eu falei aí, tamo junto. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar aí a Academia Puerto Cabello às 9h30 da noite em São Januário, jogo aí pela Sul-Americana. Essa partida terá transmissão aí da ESPN e também do Disney Plus. O Vasco aí que volta a atuar na Sul-Americana depois do péssimo desempenho que teve no Brasileirão contra o Corinthians, né? Já era de se esperar, uma atuação fraquíssima do Vasco, pelo que o Vasco vem apresentando em campo, né? O Vasco vem jogando muito mal. Na semana passada, uma vitória na mão do Vasco, o Vasco deixou escapar e no final de semana uma humilhante derrota por 3-0 para o Corinthians e poderia ter sido facilmente 4-5-0 para o Corinthians, né? Infelizmente, o Vasco acabou perdendo o jogo e agora vira todas as suas atenções para a Copa Sul-Americana, precisando vencer de qualquer maneira, porque jogos em São Januário, o Vasco tem que vencer esses adversários, porque se perder o jogo hoje, pode se complicar e muito no grupo e ver a classificação ficar um pouco mais distante. A tendência é que hoje o Vasco leve a campo aí o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Maurício Lemos e João Vitor na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Paulinho, Coutinho mais na frente na organização e o ataque com Garré, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco que deverá enfrentar a Academia Puerto Cabello. Como eu disse, só a vitória interessa. O Vasco aí que com esse mesmo time estava com a vitória na mão contra o Melgar do Peru, mas não conseguiu sustentar a vitória. Uma vitória que era facilmente para ter caído no colo do Vasco. O Vasco não soube sustentar e acabou deixando o clube empatar, o clube peruano empatar a partida. E por pouco ainda não perdeu o jogo, né, cara? Porque os caras ainda perderam um pênalti durante o jogo. Infelizmente, situação complicadíssima aí para o Fábio Carille, na minha opinião. Se o Vasco não ganhar hoje convencendo, meu amigo, eu não sei não, hein? Esse cara já passou do ponto de ficar no Vasco. O que a gente está vendo dentro do Vasco era um absurdo. Desde a permanência do Fábio Carille, e principalmente esse assunto Maracanã aí também, cara, vou te falar, meu amigo, não tem condição, velho. A diretoria do Vasco fazendo acordo com o Flamengo, cara. Tá de sacanagem. O torcedor não aguenta mais ver esse tipo de notícia. O torcedor quer ver vascaíno lutando pelos interesses do Vasco, não pelos interesses do Flamengo, né? Infelizmente isso está acontecendo na diretoria do Vasco e o interesse do Flamengo falou mais alto e o Vasco não vai exercer o direito de jogar em São Januário o clássico contra o Flamengo, né? Mas isso aí é um assunto bem mais complexo, porque eu não quero entrar nesse assunto, porque eu estou extremamente pé da vida com essa diretoria do Vasco. O torcedor não aguenta mais ver o Pedrinho comandando de maneira errada o Vasco, né? E na cabeça dele tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, fazendo o que nenhum outro presidente do Vasco fez, né? Essa é a verdade, o torcedor não aguenta mais tanto erro dessa diretoria, tanta contratação errada. Olha o que esse Lloyd Augusto faz em campo, olha o que esse Garré não joga nada até agora, não está entregando nada, está devendo muito, muito cobrado já pelo torcedor vascaíno. Péssimas contratações que fez no ano passado, a zaga do Vasco não existe, meu amigo, não tem zagueiro. Ah, o João Vitor é bom para ficar no banco, que horroroso esse zagueiro. Não dá para manter uma zaga tão fraca dessa durante essa temporada e os caras temam em não contratar um zagueiro, né? Esse é um dos pontos cruciais aí também nas contratações do Vasco, que nunca dão certo, porque sempre vão pelo caminho errado, né? Tá escancarado que precisa trazer um zagueiro qualificado, um zagueiro titular incontestável. A diretoria vai lá, busca o Lucas Oliveira encostado no Japão, busca o Lucas Freitas, reserva do Juventude, busca o Maurício Lemos, reserva do Atlético Mineiro, e deixa o João Vitor aí como xerifão, um zagueiro que é bem meia boca, para com o status aí de melhor zagueiro do time do Vasco, né?
complicado. Como disse o Pablo Verratti no final do jogo contra o Corinthians, o time toma muito gol, né? O sistema defensivo é uma mãe, né? Faltou ele dizer assim com essas palavras, né? Mas deixou bem claro o seu descontentamento com a defesa do Vasco. Não é somente o time todo. A defesa do Vasco é um grande problema, cara. Um grande problema, não é somente de hoje. Isso é um problema recorrente dentro do Vasco e a diretoria não faz nada para corrigi-lo. Complicado. Mas, falando do jogo de hoje, só a vitória interessa tanto para o próprio Vasco dentro da Sul-Americana e também pelo emprego do senhor Fábio Carille, né, que é um dos piores treinadores que já passaram pelo clube e até agora está mantido, garantidaço aí como técnico do Vasco. Porém, caso o Vasco perca o jogo hoje, existe sim uma grande possibilidade dele ser demitido. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe informação sobre a multa rescisória do Fábio Carille, a multa dele é avaliada em R$500 mil até o dia 30 de junho. Após essa data, o valor cai pela metade e se o Vasco demitiu, terá que pagar R$250 mil a partir do dia 30 de junho. Até lá, se o Vasco demitir, por exemplo, o Fábio Carille hoje, terá que pagar R$500 mil ao treinador, né? Além de fazer um péssimo trabalho, ainda vai sair recebendo R$500 mil do Vasco. Complicado, né? Essa é a situação, é o tipo de contrato que o Vasco faz. A gente já sabia desde o início, cara. Você entra aqui no canal, procura o vídeo da contratação do Fábio Carille. Cara, eu falei que não era treinador pro Vasco. Eu não gostei absolutamente nada desse nome. Nunca fez o estilo do Vasco, cara. É um treinador que não serve para trabalhar no time da grandeza do Vasco. Um time grande, ele tem enorme dificuldade. Ah, mas no Corinthians foi campeão, mas quantos anos tem isso? Os times aqui no Brasil não tinham a mesma qualidade que tem hoje, cara. O Vasco, por exemplo, lá no ano que o Fábio Carille foi campeão, não tinha um elenco tão valioso como tem hoje. Complicado, né? Mas essa é a nossa situação, o Vasco precisa mudar drasticamente aí, e o Fábio Carille, se não ganhar o jogo hoje, ó, meu amigo, tem que dar adeus, a diretoria tem que ser cobrada de qualquer maneira. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do jogo contra a Academia Puerto Cabello, na minha opinião, hoje, 3-1 Vasco hoje, se Deus quiser o Vasco vai vencer. Quero que o Fábio Carille seja demitido, mas também quero que o Vasco ganhe, e vou torcer para o Vasco sempre vencer seus jogos. Bom, agora vamos falar aqui da situação do Souza, meu amigo. O jogador está muito insatisfeito no Vasco e pode rescindir o seu contrato com o Vasco nos próximos dias. O jogador de 36 anos, que fez sua última partida em janeiro, está totalmente fora dos planos do técnico Fábio Carille. O jogador entende que pode render mais e avalia já uma saída do Vasco. A possibilidade de uma rescisão amigável é estudada nos bastidores, já que o Souza tem contrato até o fim desse ano com o Vasco. O jogador nutre o carinho pelo clube, mas quer somar minutos e atuar em alto nível até o fim da sua carreira. Vale ressaltar que o Souza foi procurado em janeiro por clubes da Turquia para retornar ao país, onde fez história jogando pelo Fenerbahçe e também pelo Besiktas, mas optou por seguir no Brasil. Souza atuou pela última vez com a camisa do Vasco no dia 29 de janeiro contra o Maricá, onde jogou muito mal. E depois daquele jogo ele foi relacionado para um ou outro jogo, mas sequer sem chance de entrar em campo, né? Depois da tentativa de ser zagueiro, não sabemos se o Souza quer voltar a ser volante ou se ele realmente quer continuar aí atuando como zagueiro no Vasco, né, cara? Eu acho bem complicada a permanência desse jogador. O Vasco tem que tratar essa rescisão como uma das prioridades aí. Lógico, claro, também a saída do Fábio Carille, que na minha opinião tem que acontecer, mas o Souza não faz o menor sentido, ele ainda está vestindo a camisa do Vasco, assim também como o Alex Teixeira. Estão tirando vaga aí de jogadores até mesmo da base do Vasco, jogadores que poderiam agregar muito mais ao elenco do que esse veterano que não ajudou em absolutamente nada desde que voltou ao clube. Sei que é vascaíno, sei que tem um carinho pelo Vasco, mas dentro de campo não dá mais. Se tivesse rendendo, se tivesse bem nos treinamentos, o Souza seria titular e capitão do Vasco, mas ele não é. Ele prometeu muito e não cumpriu nada, né? E a expectativa era muito grande quanto ao retorno desse jogador, ele veio e não fez absolutamente nada, assim também como o Alex Teixeira, que desde o seu retorno, seu primeiro retorno, se não me engano, em 2022, ele só fez um jogo decente, que foi aquele jogo contra o Operário, que ele ajudou o Vasco a subir de divisão. Ponto final na história de Souza e Alex Teixeira no Vasco. Com certeza aí não vejo sentido na permanência desses dois atletas, mas quem está mais próximo realmente de deixar o Vasco é o Souza. Deixe nos comentários o que você acha, torcedor vascaíno, dessa possível rescisão amigável entre Vasco e Souza pela saída do volante. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que acabar Vasco e Academia Puerto Cabello. Vamos trazer o vídeo aqui no canal pós-jogo, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.